De vez em quando a gente tem umas fases na nossa vida que a gente diz, parece que perdeu o sentido, eu não estou mais conectada, eu tinha aquele elan de vida, aquela força de vida, mas eu não estou me sentindo mais conectada, eu não tenho mais sentido de vida. Aí o Joseph Campbell chegaria perto de você e diria, mas nós não estamos buscando um sentido de vida. A gente está buscando experiências que nos façam ficar vivos. Então, boa noite a todos. A gente está hoje à noite aqui fazendo as lives das casas astrológicas. Hoje a gente vai falar de uma casa que dá muito sentido de vida. Então, eu vou recomeçar para quem está chegando. Boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui. Então, às vezes a gente perde completamente o sentido de vida, ou a gente sente que a gente perdeu o elan pela vida. Então a gente fala, eu queria redescobrir ou descobrir qual é o sentido da minha vida. E o Joseph Campbell, ele fala, a gente não está buscando um sentido de vida, a gente está buscando experiências que nos façam nos sentir vivos. Mas a verdade, gente, é que você buscando um sentido de vida ou você buscando experiências que façam você se sentir vivo, vai ter um eu subjacente para estar vivenciando ou o sentido ou a experiência. Tem um sujeito que experimenta isso. E esse sujeito que experimenta isso, esse eu subjacente que une todas as experiências que uma pessoa vai passar ao longo da sua vida, ele se encontra no signo da cúspide da casa 4. Poxa, Mônica, esse astrologuês aí foi demais. Eu vou traduzir um pouquinho. Todos nós temos uma casa 4 no nosso mapa. O ascendente é a casa 1, depois vem a casa 2, a casa 3 e a casa 4. Aqui embaixo, o fundo do céu, tá? Que eu chamo de o fundo da alma ou a casa da alma. O signo que está aqui, que começa a sua casa 4, principalmente o que começa a casa 4, ele vai falar do seu eu subjacente, do sujeito da experiência. E é muito importante a gente conhecer a nossa casa 4, mesmo que você não tenha planeta nenhum dentro dela, porque ela vai falar algo sobre você que é tão íntimo que só a sua mãe conhece, que só o seu pai conhece. Só você, quando está com eles, permite que isso venha para fora. E claro, depois a gente amadurece, também a gente permite que amigos possam compartilhar essa intimidade toda, ou parceiros ou parceiras consigam compartilhar essa intimidade toda. Então eu vou dar uma pista de qual pode ser a sua casa 4, tá? Isso daí se você não tem signo interceptado na casa 1, na casa 2 ou na casa 3. O que é um signo interceptado nessas casas? São signos que não tem nenhuma casa começando neles. Aí a casa fica, esse signo fica preso lá, então não vai ser exatamente o signo que eu vou falar. Mas a priori é o seguinte, deixa eu pegar minha cola aqui, não é porque eu não saiba, mas é para eu não esquecer nenhum, tá? Se você tem Áries como ascendente, a tua casa 4 vai começar em Câncer. Se você tem Touro no ascendente, a tua casa 4 vai ser Leão. Se você tem Gêmeos, é Virgem. Se você tem Câncer, é Libra. Se você tem Leão, é Escorpião. No ascendente, tá? Se você tem Virgem no ascendente, você tem Sagitário. Se você tem Libra no ascendente, é Capricórnio, a sua casa 4. Se você tem Escorpião no ascendente, é Aquário na sua casa 4. Se você tem Capricórnio no ascendente, a sua casa 4 é Áries. E se você tem Aquário no ascendente, a sua casa 4 é Touro. E se você tem Peixes no ascendente, a sua casa 4 é Gêmeos. Então, esses signos, eles vão contar para você sobre um eu da experiência que é muito afinado, que tem uma ressonância, uma frequência muito parecida com... Não sei se a gente pode comprovar isso que eu vou te falar, tá? Até porque a astrologia não é considerada ciência, então ela é uma arte de percepção simbólica
associando as experiências terrenas e subjetivas, mas é como se esse signo falasse da sua alma, da sua psique, da jornada de psique em busca de Eros, né? Esse signo. E, portanto, esta casa, porque a gente está falando sobre a live, não é do signo na casa, mas a casa 4 é a casa onde a sua alma se assenta. E para vocês terem noção disso, como é importante a gente saber o signo que está nessa casa, só o signo da cúspide. Se tem outros signos nessa casa, eles são importantes, mas é o signo da cúspide que vai falar um pouco mais sobre esse eu subjacente, sobre esse sujeito da experiência que vai integrar tudo numa conexão muito profunda com a alma. Por exemplo, uma pessoa que é aquariana e que tem um ascendente em peixes, tá? Então é uma pessoa que fica muito no mundo do pensamento, muito introvertida, possivelmente muito para dentro, então, mas ela tem desculpa, aquariana com ascendente em Áries, tá? Então uma pessoa que é bastante extrovertida, que gosta de viajar ao mundo, que tem iniciativa, que é revolucionária, mas a casa 4 dela é em Câncer. Então, você não tem noção absolutamente quem essa pessoa será de fato, até ela permitir que você entre na casa dela física e que você tenha uma intimidade com ela, porque tanto o signo quanto o ascendente dela não mostram como ela é na intimidade. Como todo mundo, isso daí não é só esse exemplo que eu estou dando. E é por isso que é tão difícil, por exemplo, gente, eu vou falar uma coisa que é óbvia, né? Quando a gente perde o nosso papai ou a nossa mamãe por morte, é uma coisa devastadora, né? Porque eles são o corpo do nosso corpo, né? A fonte da nossa vida. Mas é também o fato de que vocês convivem, nós convivemos com esses pais, a gente convive com eles, e eles são aqueles que conhecem essa parte da gente que a gente não mostra para todo mundo. E eles aceitam essa parte, eles dão sustentação para essa parte nossa. Então, além do luto, que demora 5 anos para a gente passar, na morte de um pai, de uma mãe, tem pesquisa que fala isso, que um luto de pai e mãe demora 5 anos, né? Além da gente passar por esse luto, a gente também perde, parece que a gente perde o chão, né? Quantas vezes a gente fala, né? Meu pai faleceu, eu perdi meu chão. Minha mãe faleceu, eu perdi meu chão. A casa 4 é o nosso chão, né? Então, essa casa 4 é muito importante você conhecer a sua casa 4 e, é claro, com um astrólogo, né? Se você gosta de estudar seu mapa, mas um astrólogo ele vai poder te dar esse feedback, né? Então, a casa 4, ela está falando também das raízes ancestrais, né? Daquilo que vem atrás, que está vindo atrás de nós e que trouxeram a vida para a gente. Nas constelações familiares, e é por isso, né, que eu falo, né? Eu sou 32 anos astróloga e depois que eu comecei a conhecer a constelação e me tornei consteladora, que eu falei, meu Deus, a gente vê o que o Hellinger descobriu também nas experiências que as casas são experiências que a gente tem consteladas nessas casas, né? Então, quando o Hellinger ele falava, se você for até as raízes, quem vai até as suas raízes volta inteiro. Ele não estava falando só dessa experiência que a gente tem de uma conexão e uma aceitação profunda, né, dos nossos ancestrais, de como olhar para eles e aceitar como foi, isso dá uma força muito grande, mas ele também estava falando que no momento que você tem um problema muito sério com a fonte da sua vida, com as fontes da sua vida, você fica pela metade, né? Então a casa 4 também ela é uma experiência de uma aceitação profunda de onde a gente vem. E tem algumas vivências que a gente faz que quando a gente vê que a pessoa parece que ela está flutuando, na constelação às vezes a pessoa fica até na ponta do pé, ou parece que você olha para ela e parece que ela está flutuando, parece que ela está desenraizada.
São pessoas que dizem, minha família é muito pouco espiritualizada, eu não tenho nada a ver com a minha família, eu vou em busca do meu destino, o que é ótimo. Mas essa frase, eu não tenho nada a ver com a minha família, a minha família não tem nada a ver comigo, eles não são espiritualizados, é uma pessoa que tenta ser diferente da árvore de onde ela nasceu. Ela fica desenraizada. Então é interessante porque essas pessoas, elas tropeçam, elas torcem o pé, elas dirigem. Se você já andou com uma pessoa assim, elas dirigem, cuidado como elas dirigem, porque elas não sei onde é que elas estão, elas dormem no volante. Eu conheci uma pessoa que ela andava flutuando, completamente desenraizada da família, porque ela seguiu um caminho espiritual que teve que cortar totalmente com a fonte da vida dela. Então ela realmente flutuava, mas ela, quando dirigia, ela dormia no volante, porque ela estava sem essa força. E eu conheci outra pessoa que também era. Então, e isso a gente vê nas constelações familiares. Uma pessoa que se acha espiritualmente muito mais elevada do que a família, ela acaba desenraizando e, curiosamente, ela perde o contato com a própria força. Isso não quer dizer, gente, que a gente não possa ter um caminho espiritual diferente da nossa família. O que a gente está falando é quando a gente corta a seiva que nos nutre. Não existe uma espiritualidade, até existe uma espiritualidade sem raiz, mas ela perde um pouco da força. E aí as constelações, elas vêm mostrar para a gente que ok que você faça um caminho espiritual, que é o teu caminho espiritual, mas esse caminho ele ganha sustentação quando você está muito bem enraizado. A Casa 4 ela está falando sobre tudo isso. Outra coisa que a Casa 4 ela fala é que ela representa o nosso pai, na maioria das vezes é o nosso pai, mas às vezes a Casa 4 pode ser a nossa mãe também. Então a Casa 4 e a Casa 10 tem essa correspondência de ser o pai e a mãe, mas a gente tem que ver por temperamento. Na maioria das vezes, pelo menos na minha experiência, eu vejo que a Casa 4 reflete muito mais o pai. Isso não significa que a sua Casa 4 está dizendo que seu pai é assim, mas a forma como você observa e percebe o seu pai, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca vi uma pessoa com Saturno na Casa 4 que o pai estava ali dando um suporte grande de fato para a pessoa. Talvez o pai estivesse lá, raramente, às vezes você destrinchando mais, perguntando mais, você descobre que o pai estava lá dando um suporte financeiro, mas na maioria das vezes o pai não deu um suporte financeiro, o pai não estava presente para dar apoio emocional para as pessoas, na maioria das vezes, mas não é sempre assim. E pode ser que o pai esteja ali dando suporte, mas a pessoa que tem o Saturno na Casa 4 vai falar assim, não, meu pai não dá apoio. Ela não consegue perceber isso, porque ela também tem um pai interno que não lhe dá um suporte. Mas isso tem que ser realmente na leitura do mapa, que a gente vai ter que ver junto como é que se esse Saturno está atuando na realidade ou se é uma projeção da pessoa naquele pai. Recentemente eu escrevi um texto aí que era a carta à minha filha, que era a mãe interior da pessoa mandando uma carta para ela. Então, uma pessoa que tem o Saturno na Casa 4 pode ter um pai interior que não se conecta muito com esse pai interior e projeta isso no pai biológico, né? O pai biológico, o pai que está ali com ela. A outra experiência que a gente tem na constelação familiar, que quando eu vi, eu falo assim, olha aí a Casa 4, né? Quer dizer, olha aí o que eu sinto e olha aí a Casa 4, né? Que é quando você tem pessoas que foram adotadas e você monta a constelação, essa pessoa, se está se representando ou se tem um representante dela na constelação e você bota os pais biológicos e os pais adotivos, mesmo que esses pais adotivos tenham sido os melhores pais do mundo e mesmo que esses pais biológicos tenham renegado e até vendido a criança, essa pessoa, sem saber quem é o pai biológico, a mãe biológica e os pais adotivos, ela não sabe, esses representantes estão fazendo o quê? Essa pessoa, ela se encaminha totalmente para os pais biológicos. Elas vão para ali, ela tem uma experiência de seguir aquele caminho, porque a alma dela tem uma conexão de raiz daquela fonte divina.
Então, é interessante, né, como a gente tem no nosso mapa um símbolo que faz a gente acessar uma dimensão do nosso psiquismo que está conectado completamente com a origem da nossa vida. E a gente deveria prestar atenção, né, sobre isso. Isso não significa que uma pessoa que foi adotada, ela não possa ir para essa nova família, que ela não possa construir uma casa 4 dentro dela que acolha essa nova família. Mas aquela intimidade profunda, aquele sentimento que aqueles pais biológicos poderiam dar para ela, o suporte que ela esperava, está nela e não tem como sair dela. Então vocês imaginam o que é uma casa 4 e a importância dela. E por que ela está vindo na sequência da casa 1, da casa 4. Já estou dando spoiler de amanhã de manhã que vai ser a casa 10, porque eu estou trabalhando com as casas cardinais, as casas que fundam esse eixo da jornada, né? É uma cruz que tem um movimento, é uma cruz da suástica. A suástica, ela é um símbolo da Índia, gente, não tem nada a ver com Hitler. Depois o Hitler incorporou a suástica, mas a suástica é uma cruz que tem um movimento. Aquelas hélices da suástica é um desenho que fala assim, ela se move. Então, essa cruz das casas cardinais, elas se movem, elas movimentam o mapa, elas falam da jornada. Casa 1, casa 7, casa 4 e casa 10, né? Então, olha que importante a casa 4 no nosso mapa, o que ela está refletindo sobre o nosso... a nossa jornada, a jornada de psique. Eu fiz algumas lives aqui e no YouTube que estão falando sobre Eros e Psique, que tem tudo a ver com casa 4, eu não vou repetir aqui porque aí a gente ia ficar umas 3 horas conversando, mas tem uma ligação muito forte com a casa 4. A outra coisa na casa 4 muito interessante é a metanoia. Eu falei hoje mais cedo sobre a metanoia, mas a casa 4 é que vai falar sobre isso. A partir da metade da nossa vida é que a gente vai querer manifestar muito essa sensação de ser, de ter uma experiência de muita coerência com a própria vida, né? E da gente estar sendo verdadeiro com os nossos sentimentos, comendo a comida que o nosso corpo quer, se relacionando com pessoas que tem a ver com a gente, trabalhando no ambiente que a gente se sente confortável, nos alimentando espiritualmente. Então, a casa 4 ela tem muito a ver com isso. E ela é o fundo do céu. Então, na metanoia, a gente faz uma virada, a gente mergulha no inconsciente para a gente se complementar mais ainda. Então, essa casa 4 ela fica muito mais forte. E aí a gente tem aquele filme, que é um livro, que eu adoro o livro, que se chama As Pontes de Madison, aonde tem um momento que ela encontra lá um rapaz, ela está na meia-idade, ela tem um casamento que não está dando um suporte, ela tem o papel de esposa, de mãe, ela não é vista dentro da família, ela faz as obrigações dela, mas ela mesma está vazia, ela está sem sentido de vida e sem experiência de vida, então ela encontra um homem, e no filme e no livro ela fala, com ele parecia que eu era eu mesma, eu me encontrava com ele mesmo, a metanoia, que é essa experiência da casa 4, né? Então, quando vocês têm muitos planetas na casa 4, planetas que estão com aspectos muito positivos na casa 4, você vai ter uma necessidade muito grande de fortalecer essas bases para você ser cada vez mais honesta com você mesma e com o mundo que te rodeia. Se você não tem uma experiência muito boa de casa 3, que a gente ainda vai falar, que antecede a casa 4, você vai refletir demais sobre o que você é, você vai pensar demais e vai executar menos essa casa 4, tá? Mas isso a gente vê lá na live da casa 3, quando a gente fizer. Então, a casa 4, então, se você tem muitos planetas, tem essa experiência. Se você tem planetas numa situação negativa, você pode fazer um corte total com a sua família, você pode brigar demais com a sua família e você pode estar no meio do casamento dos seus pais, principalmente se tem planetas na casa 10 e na casa 4. A minha primeira pergunta que eu faço é: como é que é a relação dos teus pais e como é que
você se relaciona com isso. E aí a pessoa no discurso ela já fala, não, porque meu pai me conta tudo da minha mãe, não, porque minha mãe me conta tudo do meu pai, eu tento ver se eu ajudo eles, eu sou terapeuta deles. Essa pessoa ela fica no meio do casamento do pai e da mãe. E principalmente se estão com os aspectos negativos. Às vezes não precisa nem de aspecto negativo, basta... Quando eu digo negativo, são aspectos desafiadores, não é porque é ruim não, são aspectos desafiadores. Então o aprendizado dessas pessoas é parar de se meter no meio da relação do pai e da mãe e ir cuidar da jornada da própria alma. Pode ser que pessoas, por exemplo, com o Sol, vamos começar cada planeta na casa 4. Pessoas com o Sol na casa 4, ela pode ser a rainha do lar, o rei do lar e se sentir muito bem dentro de casa, ou pode ser uma pessoa muito autoritária, ou pode ser uma pessoa que se anula totalmente e vive só os padrões dos ancestrais. O filho Alexandre Neto, o pai Alexandre Filho, o avô Alexandre e o bisavô Carlos Alexandre. E aí começa, tem uma coisa assim, claro que não é no nome que vai aparecer isso, mas tem essa conexão. É quase como se a pessoa não pudesse ter um destino diferente se não seguir aquela tradição parental que vem lá atrás. Isso com qualquer planeta, mas principalmente o Sol lá dentro, tá? Se você tem a Lua ou Câncer na casa 4, então Leão ou Sol na casa 4 tem essas características. Se você tem a Lua na casa 4 ou Câncer na casa 4, primeiro você vai ter que morar perto do mar ou perto da água. Você não pode, com Lua na casa 4 ou com Câncer na casa 4, você precisa morar perto do mar ou perto de rio. Não precisa morar dentro dele ou viver de forma perigosa perto, mas você precisa morar perto de água, né? E tem uma necessidade, assim, são pessoas que para mudar de casa têm uma dificuldade muito grande de mudar de casa, porque todas as casas que vão, eu não conheço, eu não sei, aí precisa que um amigo, um prédio que morava um amigo, aí ela vai que ela já conhece, então precisa de uma familiaridade bastante grande, né? Se você tem a Vênus na casa 4, eu já vi várias Vênus na casa 4 que casa com amigo de irmão, conhece alguém que é da família, casa com primo, e é uma pessoa que gosta do romance dentro de casa, gosta de estar na sua casa, namorando, quer a sua casa muito bonita, muito decorada, quer que na casa não se fale de problemas. Às vezes a Vênus na casa 4, ela tem uma coisa assim, gente, não vamos falar de problema, vamos fazer só amenidades. Então é legal, mas pode ser que isso daí com o tempo, né, ninguém possa falar nada dentro da casa, né? E também eu já reparei que Vênus na casa 4, a pessoa necessariamente está no meio das relações de mãe e de pai, ou ela está emaranhada com alguma história de alguma mulher, algum homem de relacionamentos antepassados. Isso é 100% das vezes, tá? Eu sempre investigo isso com a pessoa, principalmente se a pessoa vem com um tema, olha, minhas relações tão difíceis, a gente investiga por aí, tá? Mercúrio na casa 4 tem um vínculo muito forte com os irmãos, é uma pessoa que gosta de fazer diário. Aliás, fazer diário, gente, devia ser uma coisa que todo mundo deveria fazer, porque é uma coisa muito legal para você acessar a sua alma, acessar esse eu subjacente, né? Mas, de qualquer maneira, o Mercúrio na casa 4 gosta dessa escrita, gosta de se expressar, tem uma ligação muito forte com os irmãos e tem ligação forte com os primos. E já vi também uma pessoa que é criada com Mercúrio na casa 4, não é uma não, várias pessoas que foram criadas pela avó e eram filhas, assim, a mãe tinha 15 anos quando teve, aí a mãe da mãe criou a criança e ela se sente como se fosse irmã da mãe, né? Ou irmã do pai, ou se no caso foi criado pela mãe do pai, né? Tem muito essa coisa que eu estou falando, a gente está lendo o mapa, mas eu também tenho essa visão da fenomenologia da constelação familiar também, eu tenho essa visão quando eu leio o mapa. O Marte, gente, 100% das vezes tem Marte na casa 4, 100% das vezes
a pessoa teve muito estresse dentro de casa, teve muitas brigas dentro de casa e é uma pessoa que às vezes sai de casa muito cedo. Eu já vi uma moça que ela saiu de casa muito cedo porque não aguentava as brigas dos pais, pegou a mochilinha dela, tinha 4 anos mesmo, falou: mãe, eu vou para a casa da avó, e atravessou a rua e foi morar na casa da avó e não quis mais ficar, né? Por conta ficou muito estressante. E claro, amadurece e de repente se casa com uma pessoa que pode também criar muito problema. Isso não é determinante. Mapa, como eu falo sempre, mapa não é uma determinação. Você sempre vai encontrar um estresse na sua vida familiar, na sua vida, na sua casa. Você, sabendo disso, você vai transformar essa energia de forma positiva. Então, vá construir casas, faça obra dentro de casa, tenha uma sala de ginástica dentro da sua casa. E se você casar com uma pessoa que você gosta de competir com ela, joguem bastante ping-pong e vão fazer esporte junto, né? Júpiter na casa 4 é querer morar fora do país, é ter uma família muito religiosa, é ter uma tradição muito religiosa e muito espiritualizada na família, que é uma casa muito ampla, quer ter liberdade, quer ver céu, né? Tem uma amplitude, tem uma felicidade, tem um final de vida muito auspicioso, Júpiter na casa 4, né? Saturno na casa 4 foi aquilo que eu falei, assim, até em trânsito, gente, várias vezes quando Saturno entra na casa 4, por exemplo, o pai pode ficar doente. E para que serve o Saturno entrar na casa 4 e o pai ficar doente? Assim, ficar doente, assim, tem uma dor de cabeça, não é nada grave. Mas para que serve? Para a pessoa se aproximar daquele pai, né? Porque pode ter tido uma ruptura, né, com o pai. Eu me lembro que quando eu comecei a perceber que meu pai era maravilhoso, eu não tenho Saturno na casa 4. Foi quando meu Saturno entrou na casa 4 que meu pai ficou doente. E aí eu me toquei que eu tinha um pai maravilhoso. Graças a Deus ele está muito bem de saúde, enfim. Mas eu precisei de um trânsito de Saturno na casa 4. Agora, você imagina uma pessoa que tem Saturno, nasce com Saturno na casa 4, que pode ser uma pessoa que sente que o pai é muito distante ou que dentro de si mesma tem um complexo paterno muito negativo, ou porque a mãe fala mal demais do pai, ou porque o pai é muito difícil, muito ausente mesmo, muito austero e difícil de chegar, ou porque a pessoa está projetando alguma história ancestral, assim, de uma filha que foi abandonada pelo pai, ou do próprio pai que está com o movimento interrompido com o pai dele, e aí ele não consegue se conectar com o filho e tem essa ruptura, entendeu? Urano na casa 4, vocês vão rir, mas é verdade, Urano na casa 4 tem certeza que não é desse planeta. Eu sei que muita gente pode sentir isso, mas eu sempre escuto quem tem Urano na casa 4, às vezes eu acho que eu sou das Pleiades, eu acho que eu sou de outro planeta, ou a pessoa fala assim, eu nunca me senti pertencendo à minha família. Lembra aquilo que eu te falei da gente ficar com o pé fora da Terra? Urano na casa 4 dá essa sensação de que a pessoa não está enraizada na família. E aí o que a gente faz, o que a gente percebe, né? Se a gente olhar para a história ancestral, são filhos de imigrantes. Então essa pessoa, não é que ela não se sinta na família, é que a família toda não se sente enraizada no país que migrou, e aí todos têm vontade de voltar para aquela família, e a pessoa só consegue se sentir pertencendo à família quando ela vai para o país de origem, de onde veio a família, que ela toca aquelas terras com as mãos e com os pés, tocar a terra mesmo, literalmente, mão e pé, que ela se conecta de novo, e aquele fio da meada que se perdeu por conta de uma imigração que não era exatamente o que todo mundo queria, permite que haja uma conexão, né? E geralmente Urano na casa 4 são pessoas que, às vezes, quando elas se separam, por exemplo, elas falam, vou embora de casa, elas se excluem demais. São pessoas que se excluem demais. Então, lembre-se que se você estiver numa relação muito difícil e você vai se separar, fica na sua casa, e que se a pessoa que é difícil, pede para ela sair. Não se abandone mais. Urano na casa 4 tem mania de se abandonar. Não se abandone mais. Se for para usar Urano na casa 4, viaje o mundo inteiro, mas não se abandone
nunca mais. Netuno, na casa 4, é o xamãzão, né? É o xamã ou o louco. Louco, entre aspas, por quê? Porque é uma pessoa que talvez a família toda fale é louca, mas talvez seja a pessoa mais lúcida. Xamã, porque é uma pessoa que tem uma conexão com a natureza muito forte. Netuno tem uma ligação muito forte com a natureza, com a ecologia, com os povos indígenas, com todas essas tradições que se conectam com o invisível, com o mundo invisível. A gente tem uma série, né, que se chama, acho que Mundo Invisível, que trata do folclore brasileiro, né? Eu acho que é Mundo Invisível, não sei, mas que fala desse mundo invisível. Então o Netuno na casa 4 tem uma ligação muito forte com a terra, com os povos indígenas, com a água, com o oceano, com experiências místicas e de expansão de consciência muito forte. E às vezes, se não está muito bem organizado, pode ser uma experiência de se sentir completamente fora da realidade. E aí, como a gente está falando, ao saber disso, se a gente está com um problema, isso não é determinante, a gente aprende a lidar com aquela energia e transforma ela. A Cidade Invisível, obrigada, querida. A Cidade Invisível, exatamente, que é essa série, tá? Então, Plutão na casa 4 fala muito de alguém na família que tem um sofrimento psicológico muito grande e que tenha diagnóstico psiquiátrico. Na constelação a gente não usa diagnósticos psiquiátricos, até porque isso é do ramo da psiquiatria, né? E na astrologia também a gente não é a nossa função dar diagnóstico, mas a gente sabe que o Plutão na casa 4 pode ter tido uma criança que nasceu com alguma síndrome, às vezes ela é excluída e ninguém fala. Pode ser que um dos pais passou por um sofrimento muito grande e sofre demais e às vezes ele pode ter um distúrbio psicológico ou psiquiátrico mesmo, né? E lembra que esses distúrbios, eles são sintomas porque a alma ela não está conseguindo, ela não está conseguindo sair das repressões. Tem uma série que se chama O Maestro e o Mar, que fala muito sobre essas doenças, o tema não é doença psicossomática, mas sobre gerações de castrações que vão adoecendo as pessoas psicologicamente e fisicamente. Então, Plutão na casa 4 tem muito a ver com essa característica de repressões muito fortes que vão adoecendo as pessoas. E se você nasce com esse Plutão, é algo que busca, a sua alma ainda está buscando liberar essas repressões para que não adoeça mais, para que a gente não adoeça, né? Não é marca de que você vai ficar doente, tá, gente? Não é marca que tem que ter uma pessoa doente psicologicamente, mas é bom a gente dar uma olhada nisso, né? E é uma alma que adora justiça social, que vai lutar por questões políticas. Tanto Urano quanto Plutão são pessoas que gostam de justiça social, né? O nódulo sul na casa 4, diz a literatura que nódulo sul na casa 4 é uma pessoa que abandonou os pais na outra encarnação e vem nessa encarnação com esses pais que foram seus filhos, que eles abandonaram. Então esses pais cobram muito, invertem muito o papel, ficam cobrando demais dessa criança. Então essa criança vira o eixo, né? Vira a pessoa que banca a família, que aguenta a família, que cuida de todo mundo. Eu não gosto dessa interpretação, vou dizer por quê. Porque aí você escuta isso, você tem o nódulo sul na casa 4 e fala assim, aí, abandonei meus pais sem nenhuma comprovação disso e agora vou ter que ficar carregando meus pais o resto da vida. Quer dizer, você não tem chance nessa encarnação, acabou para você, tá? Acabou para você e tal. Então, eu não gosto dessa interpretação, mas eles falam. O que eu entendo dessa interpretação possivelmente, pode ser que em outra vida você não assumiu o papel que você tinha que fazer de dar um alicerce, um suporte para os seus filhos, mas isso não significa que nessa encarnação você tem que ser pai dos seus pais. Primeira coisa. Segunda coisa, pai e mãe é para ser pai e mãe. O que pode acontecer com esses nódulos é que essa criança está
essa pessoa nasceu numa família que pai e mãe se faz de criança o tempo inteiro e exige que essa pessoa seja pai e mãe delas. Então, o exercício dela é dela falar: papai e mamãe são grandes e eu sou pequena, ou eu sou pequeno, né? E não cair mais nessas chantagens emocionais dos pais para isso, tá? E essa pessoa, ela tem que focar muito no trabalho, no desenvolvimento do trabalho, porque o nódulo norte dela vai estar lá na casa 10, o trabalho da carreira. Então, é importante para ela formar família. As pessoas que têm nódulo sul na casa 4 formam família muito cedo, na maioria das vezes, família muito cedo, e isso dá a capacidade para ela buscar a sua carreira. O que não é muito legal com o nódulo sul na casa 4 e nódulo norte na casa 10 é uma pessoa... se quiser trabalhar, abrir mão por conta da família. É bom que ela tenha também uma profissão, né? Aquilo que a gente postou aí da Astrid Fontanelli, né? Falando daquelas meninas, né? Daquelas jovens meninas que debocharam da colega de 45, que para mim é super nova, porque eu estava fazendo a faculdade. Às vezes a gente cria a família primeiro antes de ir para a faculdade ou de fazer uma carreira. Às vezes a gente não teve condições financeiras para isso, entendeu? Então, esses nódulos, eles pedem para que, se você quiser montar a família, monta a família, que você vai ser muito feliz. Mas você tem que ter uma carreira ou um lugar onde você bota a sua vida criativa para estar funcionando. É muito importante quando esses nódulos estão na casa 4 e casa 10. Nódulo norte, eu também fiz live sobre os nódulos, então, por signo. Então, quem tem os nódulos nessa casa, 4 ou 10, veja a live do nódulo sul em câncer para nódulo norte em Capricórnio. Quem tem nódulo sul na casa 4, tá? Nódulo norte, se o nódulo norte está na casa 4, ela vem de várias vidas, se existe várias vidas, trabalhando demais, se dedicando demais ao trabalho, tendo uma vida, se dedicou demais à sociedade e esqueceu de cultivar a própria alma, de escutar o seu próprio ser, de escutar, de ter o tempo para si mesmo, né? Eu vejo a minha mãe que tem esses nódulos, eu não estou sendo indiscreta de falar nada, mas é uma pessoa que ela tem 85 anos e ela não para de trabalhar, né? E então aí eu fico olhando os nódulos dela, né? E aí chega um momento que ela para tudo e ela precisa se conectar muito com ela desenvolvendo a casa 4 dela. E quando ela resolveu se casar e ter filhos, ela decidiu que para ela seria melhor cuidar da família, né? E ela fez esse caminho de cuidar da família e nunca se arrependeu deixou de ser aeromoça, então ela nunca se arrependeu disso. E ela encontrou um centro nisso. Então, ela conseguiu fazer um equilíbrio muito legal entre casa 10 e casa 4. Mas isso porque ela ficou satisfeita a fazer. Uma pessoa com nódulo norte na casa 4 não tem que abrir mão do trabalho para montar uma família. Mas é que meu pai e ela construíram um alicerce bom. Aliás, eles vão fazer 60 anos de casamento agora em maio. Eles conseguiram um alicerce bom para eles fazerem essa casa que ela tinha, né? Eles conseguiram construir, é uma boa jornada de nódulo norte na casa 4. Quiron na casa 4, gente, é uma pessoa que cura todo mundo, mas não... O Quiron é isso mesmo, a gente consegue, aonde a gente tem o Quiron, a gente consegue curar as pessoas naquele signo que está o nosso Quiron, né? Então, se a pessoa tem um problema, você tem Quiron em Áries e a pessoa tem algum problema no signo de Áries, ou ela tem alguma coisa que ela tem que aprender que tem relação simbólica com Áries, quem tem Quiron em Áries vai ensiná-la, vai curá-la, e não vai curar em si mesmo aquilo. Ok, isso é uma característica do Quiron, mas na casa 4 é uma pessoa que sistematicamente não vai cuidar de si mesmo. Então, o desafio de Quiron na casa 4 é começar a cuidar de si mesmo, a montar um espaço de gostosuras em volta de... Gostosuras não é só de comida, não. Gostosuras de carinho, de amor, de cuidado consigo mesma, né? E muitos planetas nessa casa 4, como eu falei, e também na casa 10, tem esses emaranhamentos, tá? Alguém tem alguma pergunta, querido? Deixa eu ver se alguém perguntou. Acho que eu falei tudo. Então, Urano na casa 4 já eu falei, né? Saturno em Aquário na casa 4, maravilha. Deixa eu ver aqui.
Mais alguém? Cidade Invisível. Então tá. Gente, amanhã então a gente se vê às 9, tá? E aí a gente vai falar da casa 10 amanhã para complementar aqui a leitura da 4, tá bom? Oi, Amelie, tudo bom, querida? Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Então tá, queridos, um grande beijo, a gente se vê. Obrigada aí pela presença de vocês, tá bom? Tchau, tchau.